horas são prata. 7 horas, 7 minutos. Mais 4 pessoas foram condenadas por fraude de mais de 11 milhões. Eu estou falando 11 milhões de reais à Previdência Social na Bahia. Detalhes com nossa repórter Aline Castelo Branco. Aline, quer dizer que roubam dinheiro dos aposentados, dos doentes, dos que mais precisam. Qual é a penalidade para isso, hein? Olha, Daniela, os 4 condenados por esse esquema grandioso de venda de benefícios da Previdência aqui no estado da Bahia, eles foram condenados a 9 anos e meio de reclusão justamente por corrupção passiva e formação de quadrilha. Entre essas pessoas estão servidores da Previdência Social do município de Paulo Afonso. Esse esquema foi descoberto no ano passado, em 2009, através de uma operação da Polícia Federal e também de uma denúncia do Ministério Público Federal que ocorreu ano passado. Agora, eles têm o direito de recorrer, a Justiça concedeu para que esses acusados pudessem recorrer, porque eles são réus primários. Mais informações sobre esse assunto você vai encontrar no itapuaonline.com. E só uma outra informação também para os interessados, Daniela, que querem fazer vestibular, ingressar no ensino superior. A UNEB reabriu as inscrições para o vestibular de 2011 e essas inscrições podem ser feitas até o dia 4 de novembro, semana que vem, portanto, e o boleto para a taxa de pagamento deve ser efetuado até o dia seguinte, o dia 5 de novembro. A taxa é de R$ 85. Para mais informações também, você pode acessar www.uneb.br para saber mais informações. E eu vou ficando por aqui, lembrando que eu volto amanhã com mais informações no Bahia no Ar. Uma excelente quinta-feira para todos. Tchau, Daniela. Mas antes, a nossa repórter Aline Castelo Branco entra no Fala Brasil, um jornal completo com informações do nosso país todinho. Venha cá, venha. Muito obrigada, muito obrigada. Chegue pertinho aqui, Johnny, venha. 1000 vezes obrigada, 1000 vezes obrigada. Em nome de toda a TV Itapuã. Obrigada a você que depois do nosso pedido aqui no Bahia no Ar, ligou para a polícia. O neném de apenas 14 não, 15 dias, Dante, que foi roubado da maternidade lá em Ilhéus, foi encontrado. Logo depois do jornal, a gente conversou ao vivo aqui com a delegada, então alguém de boa fé, de bom coração, ligou para a Polícia Militar da cidade. O Major Daniel Rício atendeu, foi ao local e encontraram o neném. Graças a Deus, repito, e a boa fé de quem ligou. Obrigada! Em instantes a gente vai falar ao vivo com a delegada de Ilhéus, Magna Figueiredo, sobre o caso, mas antes vamos ver aí a felicidade da mãe nessa reportagem. Luziene amamenta a filha pela primeira vez desde que a menina desapareceu. Foram 4 dias de angústia. Agora eu fico até com medo de dormir sozinha, né? Esse pânico todo. Mas agora, o mais que eu quero agora é estar de alta e ir logo para casa com minha filha. Agora eu com minha filha nos braços, é tudo que eu estava esperando, que eu já estava desesperada já. Porque o sumiço da minha filha, né? Eu com 16 anos, a primeira filha que eu tenho, sumir assim, desaparecer. Agora eu tô muito feliz, eu não sei nem como agradecer os policiais, não sei nem como agradecer a imprensa toda, eu não sei nem como agradecer, tô muito feliz. Eu tenho muito que agradecer a Deus e agradecer a toda a imprensa, agradecer meus amigos que colaboraram, a polícia também que fez um trabalho de estar de parabéns e eu tenho que agradecer a todo mundo que me ajudaram. Obrigado. A pequena Luísa, de apenas 14 dias, foi levada para os pais na delegacia. Ela foi encontrada pela Polícia Militar na casa de Érica Nascimento de Jesus, de 20 anos, no bairro São Domingos, em Ilhéus. Érica é acusada de roubar o bebê da maternidade junto com uma prima, menor de idade. Érica foi reconhecida pela mãe no hospital. Nós passamos primeiro no hospital, justamente para fazer esse reconhecimento. E lá mesmo a Érica confessou que teria sequestrado a criança juntamente com uma menor de idade, que também já foi apreendida e que está aqui na delegacia. Ainda de acordo com a Polícia Militar, Érica teria perdido um filho em um aborto espontâneo. Ela nega que tenha entrado na maternidade para levar a criança, mesmo tendo sido reconhecida pela mãe do bebê. Não levei bebê nenhum, não. Ela pegou o bebê, me entregou. Eu ia entregar o bebê, só não entreguei porque eu fiquei com medo. Luísa foi roubada da maternidade do Hospital São José, em Ilhéus, no último domingo. A criança foi retirada do colo da avó, que é deficiente visual, por 2 mulheres que se passaram por enfermeiras. Elas disseram que iam levar o bebê para vacinar.
Que felicidade, amamentando pela primeira vez. Dei muito beijo nesse neném, viu, mãe? Agora eu quero falar ao vivo com a delegada Magda Figueiredo, delegada de Ilhéus, responsável pelo caso. Bom dia, doutora Magda, parabéns. A senhora está me ouvindo bem? Bom dia, Daniela, estou sim. Ô, doutor, o que vai acontecer agora com essas duas moças acusadas de ter levado o neném? A Érica, que é maior de idade, ela foi autuada em flagrante. Isso encontra à disposição da Justiça. E a adolescente vai ser apresentada hoje à tarde, a juíza e a promotora de menores. O que é que ela disse que levou ela a ter pego essa criança? Inicialmente, a menor assumiu toda a culpa, inclusive da falsificação do documento. Mas quando questionada sobre ela saber ler e escrever, ela disse que não sabia escrever. Foi aí que então a gente questionou e ela veio a confessar que Érica teve participação e que desde o início do mês de outubro elas estavam frequentando o hospital em busca de uma criança. Então, doutora, sobre essa história de que elas estavam rondando o hospital em busca de uma criança, no hospital não tem fiscalização nenhuma? É isso que a gente vai investigar. Elas alegam que entravam no hospital no horário de visita. Alegavam que iam visitar alguém, entravam, olhavam e retornavam. Entravam sempre pela porta da frente. E que bom, não é, doutora, que depois do nosso apelo, do nosso pedido, da nossa reportagem aqui, alguém ligou, nosso agradecimento a quem ligou para a polícia, foi o major que recebeu a ligação. Parabéns para todos vocês aí em Ilhéus, viu, doutora? Obrigada realmente à população e principalmente ao major Rício, que ele recebeu a ligação, foi ao local e após constatar a existência da criança, foi à delegacia e então a gente perdeu a diligência. Tá bom, delegada Magda Figueiredo, direto de Ilhéus por telefone, falando sobre esse caso. Muito obrigada a quem ligou e que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo. Perder o filho pode ser depressão pós-parto, pode ser problema psicológico, mas nada justifica errar dessa forma. Agora vai ter que pagar de acordo com o nosso Código Penal, porque isso é um crime. Isso é um crime. Isso é um crime. E a menor piorou ainda, né? Porque está começando a vida da pior maneira possível. Agora vamos continuar falando sobre saúde. Aliás, vamos falar sobre saúde, sobre essa questão da superbactéria com a doutora Lorene Pinto, que é da Secretaria Estadual de Saúde, da Vigilância. Bom dia, doutora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Finalmente, esse caso que foi registrado da idosa no Hospital Português, foi morte por superbactéria, já tem um resultado? Olha, pelas informações chegadas à Secretaria Estadual de Saúde, essa paciente não faleceu por conta dessa bactéria. Foram outros problemas que agravaram o quadro, uma pessoa idosa já tinha um problema cardiocirculatório, complicou com uma infecção, mas não por essa bactéria. Nós não temos essa informação. A superbactéria já chegou à Bahia? Até o momento, nós temos 11 pacientes com suspeita. E como é que se faz essa suspeita? Não houve resposta a um determinado grupo de antibióticos utilizado, então ele passa a ser suspeito de ser portador de uma bactéria resistente, que pode ser esta ou outras, porque essa não é a única. Essa é a mais recente identificada no país e já circulava em outros países. Mas é importante chamar a atenção das pessoas de que os cuidados no ambiente hospitalar, os profissionais de saúde precisam ter determinados cuidados, medidas de precaução, prevenção e controle, porque todo esse ambiente fica favorável e as pessoas ficam vulneráveis ao desenvolvimento de bactérias, de cepas de bactérias, às vezes já conhecidas, mas que vai gerando cepas resistentes a determinados grupos de medicamentos. A gente sabe que para detectar essa bactéria, de fato, que muitos médicos dizem que não é superbactéria, é uma bactéria já conhecida até, mas é muito resistente, existe uma série de exames minuciosos que precisam ser feitos. Nós estamos preparados aqui na Bahia para fazer esses exames, detectar com rapidez essa bactéria? Olha, o primeiro passo é detectável em qualquer hospital, porque são testes que são feitos com o uso de antibióticos e nos laboratórios dos hospitais que já sugerem ser uma bactéria resistente ou não. O isolamento, ou seja, a análise para isolar e dizer é essa mesmo, a gente ainda não faz aqui. Nós temos laboratórios de referência no país, mas a maioria dos estados, inclusive, não faz, não é só a Bahia. Mas o mais importante é que as medidas prévias, antes de isolar exatamente esta bactéria, tem outros métodos analíticos que permitem sugerir e suspeitar, e esses os hospitais fazem. Mas não é muito demorado não, doutora? Para tomar as medidas que devem ser tomadas com os pacientes, não. Não precisa esperar dizer se foi ela ou não, porque os exames prévios já sugerem uma alternativa no terapêutica
que pode facilitar aí a conduta em relação ao paciente. No Distrito Federal, 18 pessoas já morreram. E se essa bactéria é tão forte assim, existe desde 2006, como nós soubemos, por que a Anvisa só agora resolveu tomar a atitude de proibir a venda de medicamentos, por exemplo, sem prescrição médica? Não, na verdade, as medidas de precaução e medidas de controle e prevenção de infecções no ambiente hospitalar, elas são bastante antigas, né? E isso é que evita, inclusive, o surgimento de algumas. Claro que não se tem o controle da totalidade da condição no ambiente hospitalar, mas essas medidas existem. E essa bactéria, especificamente, desde 2001, ela foi isolada nos Estados Unidos, né? Então, ela já circulava na América do Norte há algum tempo. O que a gente precisa alertar para as pessoas, e que a Anvisa vem alertando, e essa luta com os antibióticos e o consumo desenfreado de medicamentos também é bastante antiga no Brasil. Só que isso, em parte, vira uma queda de braço, né? Os produtores de medicamentos lutam contra esse não controle, ou seja, não precisamos controlar tanto porque o consumo que sustenta as empresas que produzem medicamentos. E, por outro lado, existem vários profissionais de saúde e órgãos de regulação e controle como a Anvisa que defendem essa regulação do consumo, o que é correto e que já acontece em outros países. Muito bem, então que esse alerta sirva até para a gente mudar de hábitos, né, doutora Lorene Pinto? Isso, acho que é importante que as pessoas evitem a automedicação. A gente tem uma cultura muito fácil de acesso ao medicamento, um vizinho prescreve outro, um parente prescreve outro, e isso facilita, né, o surgimento de bactérias resistentes. Vamos evitar a automedicação. Exatamente. Aproveitar para lavar as mãos, que é uma medida tão simples e que pode ajudar tanto, usar álcool gel. Obrigada, viu, doutora Lorene Obrigada, Pinto, da vocês Vigilância também. e Proteção da Secretaria. Pode ficar sentada. Estadual de Saúde. Outras informações sobre como se prevenir no itapuaonline.com. Memorize, itapuaonline.com. Tem todos os detalhes. E a informação, a notícia, dos 2 menores que foram apreendidos acusados de participação em um duplo homicídio. Lembra das 2 moças acusadas de envolvimento com tráfico de drogas que foram encontradas no córrego? Esses são os acusados da morte. E ainda moradores que tinham sido despejados de um prédio em Nazaré comemoram a permanência no imóvel depois da nova decisão da Justiça. Retornam aos seus lares. Quero as imagens ao vivo do nosso link imóvel. Aliás, as imagens da Torre da TV Itapuã, região do Garcia. Que horas são, Dante? 7h19. Agora vamos até o Porto da Barra, sim, com o nosso link imóvel. Que beleza de cidade. Oh, graças a Deus. Imagens ao vivo da região da Barra. Daqui a pouco a gente volta com o seu Bahia no Ar.